Vamos ver o que essa história aqui nos narra, o que nós podemos tirar de lição sobre o que o texto tem a nos mostrar neste momento. Então, abra sua Bíblia, reúna sua família, reúna todos os que estão aí com você e vamos todos meditar na palavra do Senhor neste momento. Gênesis capítulo 20 nos diz assim, acompanha a leitura. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara sua mulher, ela é minha irmã. Assim pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e lhe disse, vais ser punidos de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque, que ainda não havia possuído, por isso disse, Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão. Como com sinceridade de coração e na minha inocência, foi o que eu fiz isto. Respondeu-lhe Deus em sonho, bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí eu ter impedido de pecares contra mim e não te permitir que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe certamente que morrerás, tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos. E lhes contou todas essas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse, que é isto que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão, que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão, eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela de fato também é minha irmã, filha de meu pai, e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela, este favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito, ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abraão. Ele restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque, a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse, dei 1000 siclos de prata a teu irmão. Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos será justificada. E orando Abraão, sarou Deus a Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Nós vimos no capítulo 19 como que Deus agiu não apenas em pôr fim à perversidade dos ímpios na região da Campina do Jordão, como também a preservar os justos, como Ló, como também Abraão, da influência de Sodoma e Gomorra. Mesmo que de longe, Abraão ele testemunhou o juízo de Deus para a purificação e também santificação dos servos e as suas respectivas famílias. Todas as vezes que nós testemunhamos o juízo de Deus sobre uma comunidade, uma cidade, uma nação, mesmo que de longe, é porque Deus ele está santificando o seu povo. Ele está purificando o seu povo. E como que é esta santificação nesse contexto? Deus ele promove mais temor, ele promove mais zelo e devoção no coração dos seus filhos quando eles veem a ruína dos ímpios em determinadas épocas da história. Isso vai nos servir de lição, como inclusive o próprio Deus havia dito a Abraão no capítulo 18, que a destruição de Sodoma e Gomorra serviria como exemplo, como testemunho
perpétuo para todas as gerações da descendência de Abraão. E até hoje, essas histórias que diz respeito ao modo como Deus trouxe juízo a determinadas nações nos servem como claro modelo e padrão de como que é a justiça de Deus para frear o pecado no meio do seu povo e para fazer com que o seu povo fique longe dessas iniquidades, desses intentos malignos. E assim então, o capítulo 20 ele nos revela agora um Abraão, infelizmente, de novo, medroso. Um homem inseguro, temeroso quanto à sua vida. Há uma similaridade do capítulo 20 com o capítulo 12, lá os versos 10 a 20. Porque já se fazia muitos anos que Abraão ele passou por aquela amarga experiência lá no Egito, quando ali naquele momento a sua mulher Sara tinha sido tirada dele por Faraó. Porque ele havia dito que Sara não era sua mulher, sua esposa. Ele ocultou essa informação com medo de perder Sara e também principalmente com medo de perder a sua própria vida. E mais uma vez, depois de tanto tempo, Abraão, e seja qual tenha sido o motivo que levou a sair de Manre, para quem não sabe, Manre fica a cidade de Hebrom. A palavra Hebrom originalmente significa comunhão. Então veja que ele sai de Hebrom, talvez literalmente a mesma expressão. Um comentarista vai dizer que a ideia de que Abraão ele saiu da comunhão com Deus, mas a gente não sabe qual foi o motivo. O fato é que eu imagino que não foi uma decisão sábia da parte de Abraão ter assim saído daquela cidade ou daquela região onde ele estava. O capítulo 19 nos mostra que aquele era um lugar seguro. Um lugar seguro não porque ele não tinha inimigos ali. Ele tinha inimigos, provavelmente seus vizinhos, muitos deles, que inclusive eram reis, eram chefes de tribos, eram homens também tão ricos, que tinham muito mais homens do que o próprio Abraão, imagino eu. Mas enfim, era um lugar seguro porque era um lugar que Deus havia o colocado ali. Eu não creio que a saída de Abraão, ali da região de Manre, tenha sido por ganância, como foi inclusive no caso de Ló. Eu penso que os motivos que levaram Abraão a sair dali foi exatamente o medo. Algo lhe provocou algum temor. E veja que agora, então, na sua saída, nós temos aqui um peregrino que está em risco. Porque, veja, Abraão era peregrino ali por aquelas terras. Então nós temos um peregrino que está correndo riscos. E aí nós precisamos lembrar que não era fácil um homem sem, por exemplo, a proteção de um clã, ou a proteção de algum rei ou de alguma cidade, viver em paz com seus vizinhos. Abraão estava, podemos dizer que humanamente, obviamente ele podia contar com Deus, mas ele, humanamente falando, estava ali sozinho. E não tinha aliança, a priori, com nenhum rei que tivesse poder suficiente para lhe preservar dos seus inimigos. Eu imagino que Abraão ele se sentisse ameaçado por algum motivo. Abraão ele não tinha terras, ele não tinha cidades, pelo menos não naquele momento. Ele não tinha um grande exército como seus vizinhos, muitos deles tinham. Abraão era peregrino e como peregrino ele corria muitos riscos em Canaã. Os crentes são como peregrinos na terra. É interessante ver a semelhança da história de Abraão com a nossa como crentes, onde Deus então nos prometeu por meio da sua palavra que esta terra, todo este mundo, ele será restaurado e todos os crentes vão herdar essa terra. Mas enquanto isso não acontece, assim como Abraão também passou por isso, essa mesma terra que nos é prometida, que será a nossa herança, quando o nosso Senhor Jesus vier, ele voltar, por enquanto ainda nós somos peregrinos nela, nós somos como forasteiros nessa terra. E todo peregrino ele corre riscos, todo crente enquanto peregrino ele está correndo sempre riscos na sua caminhada de vida. Todo crente ele é um peregrino na terra porque enquanto o mundo a domina, ela não nos pertence, porque ela está contaminada pelo pecado. A terra que o Senhor tem para nos dar, ela não é influenciada, dominada pela iniquidade, pelo pecado, por Satanás. Essa terra ela será chamada no futuro breve de novo céu e nova terra. Por isso, lar dos crentes, meus irmãos, não são
ou não é esta terra que a Bíblia chama de mundo caído, mas vai ser a criação restaurada sem qualquer resquício do pecado. Agora, como que Abraão, aqui é interessante ver como que Abraão, como todo crente, ele deve peregrinar por essa terra enquanto ela ainda está sob o domínio dos nossos inimigos. E viver nesse mundo é um grande perigo. É algo muito arriscado para o crente porque ele tem que lidar com vizinhos ímpios, incrédulos, em qualquer lugar para onde ele vá se fixar moradia. As pessoas ao nosso redor nos veem como estranhos porque eles sabem que a nossa conduta, a nossa postura e testemunho não é igual ao deles. O nosso estilo de vida não é igual ao estilo de vida dos ímpios. E Abraão ele deve ter sentido o incômodo dos seus vizinhos, e todo o incômodo, meus irmãos, é um aviso de ameaça. Não deixa de ser um aviso de ameaça. Todo olhar estranho é sinal de que estão lhe ameaçando com um aviso prévio, como se dissessem: vá embora, senão você morre. Vá embora, senão nós vamos te ferir. E Abraão provavelmente ele temeu mais uma vez pela intimidação dos seus inimigos, dos seus vizinhos, em perder a sua vida. E é claro, obviamente também perder a vida da sua esposa, Sara. E aqui está um outro ponto que revela então os perigos que um peregrino corre. É um coração cheio de medo e temor. Um dos maiores perigos que o cristão enfrenta em sua vida é o medo. O medo faz qualquer homem se prostrar a alguém ou alguma coisa que lhe provoca este medo. Ele se sente inferior a isto que lhe causa temor. E por isto o medo ele é um tipo de ídolo no coração do homem. Todo medo coloca em xeque a confiança nas promessas do Senhor. Abraão provavelmente ele se mediu com aqueles ímpios. E este foi um erro que ele cometeu também nos capítulos anteriores, quando ele se mediu com Faraó, quando ele se mediu também com Quedorlaomer, lá no capítulo 15, quando ele sentiu medo depois de ter vencido Quedorlaomer, achando que ele seria perseguido por aquele rei e também os outros aliados dele lá do Oriente. Quando ele se mediu com os costumes mundanos da sua época para ter um filho, lá no capítulo 16, ele foi induzido por Sara a isso. O seu medo, inclusive, lhe fez acatar uma proposta insana de Sara em coabitar com uma escrava. Isso foi adultério. E mais uma vez, Abraão deixou de confiar no Senhor por medo. Eu pergunto a você, o que te faz ter medo? O que lhe causa temor? Que temor lhe faz perder a confiança nas promessas do Senhor? Esse é o primeiro ponto que diz respeito à aplicação que o Senhor nos faz na sua palavra nesse contexto. O que te faz ter medo? Agora observe que o medo levou Abraão a sair de um lugar seguro para se arriscar em uma terra que nem mesmo ele deveria passear por ela. Abraão ele se arriscou a ir até a fronteira entre Canaã e a Filístia. Filístia que é então a terra dos filisteus. Ele se fixou nas terras ali que ficava na cidade de Gerar, a cidade onde Abimeleque era rei ali naquela região. E ao que nos parece, já era a prática de Abraão fazer isto, fugir quando uma ameaça aparece. Um homem que não tinha a proteção de um rei, como eu já disse antes, ou de um clã, ele corria riscos constantemente de ser atacado por seus inimigos e vizinhos. E eis aí o grande problema de Abraão, que em vez de confiar que Deus lhe daria proteção, ele preferiu mais uma vez resolver as coisas do seu jeito. Qual é o grande problema aqui? O que leva um crente a se entregar a decisões perigosas? Eu creio que Abraão ele tinha interesse de negociar com alguém ou alguma proteção ou guarida para não ser perseguido pelos seus inimigos. Talvez Abimeleque, que era rei de Gerar, ele fosse uma opção, na mentalidade de Abraão, uma opção inteligente, uma opção esperta. Talvez ali a habilidade política de Abraão, porque ele tinha que agir como um político, ele não deixava de ser uma espécie de um nobre, de um rei também. Mas ali então a esperteza de achar que a opção inteligente era articular politicamente em ter um aliado com ele. O medo não é por outro motivo aqui, senão o coração de um homem enfraquecido na sua fé em Deus. Abraão nem sequer lembrou de que Deus havia lhe prometido em Gênesis 15, verso 1.
quando Deus havia dito para ele lá, não temas, Abraão, ou não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo. Em outras palavras, Deus ele disse, eu sou o seu protetor. Abraão não precisava de um rei, ele não precisava de articulações políticas, ele não precisava ali fazer uma espécie de consolidação política, alianças políticas, para de alguma forma ter proteção e benefício para que não viesse ter a sua vida perdida por causa dos seus inimigos. E talvez ele tenha feito isso, ele tenha tentado fazer isso. E ele então, ao fazer isso, confiou mais na sua habilidade política e na tentativa de uma aliança com alguém para ser seu aliado, mesmo sendo ímpio. É uma coisa que é muito coincidente nos nossos dias, que está evidente e claro, inclusive no nosso meio político. Porque sem alianças políticas, em meio inclusive ao contexto de uma corrupção severa que tem dominado o nosso país, em meio à tentativa de um político, ou de alguns políticos, poucos deles, tentarem governar um país, um estado, uma cidade sem alianças políticas, sem acordos políticos, eles vão ser perseguidos, vão ser ameaçados. E às vezes, alguns destes, ou muitos destes, que tentam honestamente governar e não conseguem porque eles precisam dessas alianças, acabam cedendo a elas. Mas é bom lembrarmos de que nós não precisamos de espertezas, de habilidades politiqueiras para tentar a proteção de alguém. Porque se estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus, nós estamos vivendo corretamente como a lei de Deus nos manda, se realmente estamos agindo de conformidade com a vontade de Deus, não há por que fazer alianças com alguém que inclusive é inimigo do próprio Deus, porque Deus é o nosso escudo. Deus é a nossa proteção. Deus, o Todo-Poderoso, é o nosso protetor, como ele se revelou a Abraão. E é com base em que ele então deu essa proteção a Abraão? Com base em que Abraão deveria crer e saber, confiar, descansar que Deus iria protegê-lo e não permitir que nada viesse contra ele e a sua mulher? É com base na promessa que Deus havia feito, de que Sara daria luz a um filho. É esse período em que isso acontece, provavelmente, meus irmãos, Sara já estava grávida. Olhe bem o risco que essa mulher vai correr logo depois que a gente verificar aqui no decorrer desses versos. E é com base na promessa que o grande temor de Abraão, ele aqui se sobrepõe. Ele esquece da promessa. Porque ele mais está preocupado em perder sua esposa Sara e principalmente mais ele está preocupado em perder sua vida por causa dela. Abraão não lembrou aqui da promessa de Deus. Não lembrou da promessa que Deus havia feito a ele alguns momentos antes dele sair da cidade ali da região de Manre. O próprio Deus que esteve na sua casa, comeu ali da sua mesa, esteve diante dele pessoalmente, quando ele disse, certamente voltarei aqui há 1 ano e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Ele disse isso lá em Gênesis 18, verso 10. O que te ameaça nessa vida? O que te causa tanto medo que te faz até mesmo esquecer que o Senhor é o seu protetor e o seu refúgio? E esse aqui é o nosso grande problema. Assim como Abraão, muitas vezes nós caímos na armadilha de procurar alguém que possa nos dar alguma proteção contra alguma ameaça. Nestes tempos de pandemia, nós vemos em meio aqui a um jogo de empurra-empurra entre médicos, especialistas, cientistas, intelectuais, jornalistas, políticos, blogueiros de plantão, sobre o que fazer, em quem confiar para vencer aí o coronavírus. Uns recorrem ao populismo de alguns políticos, outros recorrem a testes de cientistas e se esquecem que a ciência não é e nunca será absoluta em suas conclusões. Outros recorrem aos médicos, que se veem limitados, seja em conhecimento ou quanto ao domínio dessa nova doença, seja por falta de recursos, de estrutura, de condições de trabalho. Outros se veem reféns da mídia, de jornais, televisão, passa o dia todo tentando buscar algum tipo de consolo, conforto e segurança em notícias, em redes sociais, na internet, não largam do WhatsApp. Passam o tempo todo tentando achar alguma espécie de
de notícia boa para tentar abrandar o seu coração. Porque mais confiam nas notícias, mais querem confiar na mídia e nos blogueiros aí de plantão, mais querem confiar na televisão, em vez de esperar no Senhor o cuidado, a proteção que Ele tem nos dado. Ele não vai nos dar, Ele tem nos dado. O fato é que muitos de nós, meus irmãos, se não dizer todos nós cristãos, nós estamos nesta mesma situação. O que nos move nesses últimos dias é o temor. Todos estão com medo de que esta enfermidade entre na nossa casa e acometa eu, você e a todos os nossos familiares. E isso parece que tem sido muito mais valorizado no nosso coração do que lembrar e descansar nas promessas do Senhor. Todos estão com medo de que uma crise econômica assole a nossa casa e as nossas despensas. E já não bastasse as autoridades nos obrigar a ficar em nossas casas. Todos nós estamos com medo de que haja uma instabilidade política, que venham nos tirar a nossa liberdade por completo e nos proíba até mesmo de professar nossa religião, porque esse sentimento e esse medo existe. Mas a pergunta que nós precisamos nesse momento aqui fazer é: em quem nós confiamos nesses últimos dias para nos proteger de tudo isso? Em quem você se apega para se ver livre destes males à nossa volta? Com quem você negocia alguma proteção para não ser atingido por esses perigos? Você está disposto a sair do lugar onde Deus te colocou? Num lugar de segurança, de conforto, porque Ele tornou aquele lugar confortável para a nossa vida espiritual? E seguir para um lugar que é perigoso apenas para fugir das ameaças dos seus inimigos, como fez Abraão? Pense bem nisso. Agora, um terceiro ponto que nós precisamos considerar aqui é que uma mentira não resolve o nosso problema. Preste bem atenção na enrascada que um homem crente se mete quando resolve mentir para se ver livre de uma ameaça. A arma de todo medroso, infelizmente, é a mentira. E quando eu falo isto, obviamente, não estou denigrindo aqui a imagem de Abraão. Mas veja que o texto nos diz que ele usou de um artifício extremamente imoral e perigoso. Achou que a mentira o protegeria da morte. E veja como o medo é uma postura irracional e imoral. E o que percebo é que esta prática era habitual para Abraão, já que constantemente ele se via em perigo por causa dos habitantes daquela região. Eu creio que um dos motivos que fazia a sua peregrinação ali era exatamente para evitar qualquer tipo de conflito armado com os seus vizinhos. E é sempre bom manter boas relações com os nossos vizinhos, mas quando isso não é possível, obviamente alguém tem que ceder, senão alguém pode morrer. Eu creio que este foi o caminho que Abraão deve ter tomado a partir ali então daquele momento em que ele sai da região ali de Duregebe e vai para Sur, ali a região entre Cade e Sur, ali na cidade de Gerar. Mas como será a sua situação quando ele estiver naquela cidade? Essa era uma outra preocupação. Ou seja, a cada mudança, e aí nós precisamos lembrar que foram muitas mudanças que Abraão fez, veja que ele provavelmente usava do artifício da mentira para não ser morto e ter a sua esposa roubada, sequestrada. E veja o que Abraão ele diz. Lá no verso 11, no capítulo 20 aqui, veja o que ele diz. Eu dizia comigo mesmo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Isso está claro aí no verso 11, o sentimento que ele tinha por todos os lugares por onde ele passava. Veja, Abraão, ele estaria errado em pensar mal dos lugares por onde ele peregrinava? Não, meus irmãos. E aqui nós aprendemos que todo cristão, especialmente nós reformados, calvinistas, aprendemos, a todo momento somos lembrados de que nós devemos desconfiar até mesmo da nossa própria sombra, porque todos nós somos depravados e potencialmente prestes a cometer todo tipo de atrocidade para obter o que nós queremos. Não se esqueçam do que Davi inclusive fez, um homem que foi chamado segundo o coração de Deus, mas veja o que ele fez para esconder o seu adultério com Betseba. Ele chegou a matar um homem. Veja, era legítimo da parte de Abraão considerar a possibilidade de que Abimeleque, sendo um filisteu, um pagão, ele poderia roubar Sara, ele poderia matar Abraão e ficar com todos os seus bens, o que era comum naquela época.
Era costume dos reis fazerem esse tipo de coisa, para que eles pudessem então aumentar o seu prestígio, aumentar o seu poder, aumentar o respeito, o temor não apenas dos seus súditos, mas inclusive aumentar o temor e o respeito dos seus inimigos, para que os seus inimigos viessem pensar 1000 vezes antes de tentar atacá-lo. Um homem só era naquela época considerado respeitado quando ele era temido por todos à sua volta. Essa era uma mentalidade ímpia dos reis daquela época. Mas qual foi o problema de Abraão? Onde foi que ele pecou contra Deus? Veja, por exemplo, aí os versos 12 e 13. Veja que ele continua a responder a Abimeleque. Versos 12 e 13, ele diz: por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante à casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Que tipo de mentira Abraão aqui falou? Veja que, de fato, o texto está nos mostrando, Abraão está claramente dizendo, de fato, Sara tinha parentesco com Abraão. Ela era meia-irmã de Abraão, por parte de pai. E até os dias de hoje, é interessante, no contexto histórico das famílias nobres, porque Sara e Abraão eram de família nobre. Mas é interessante porque, até nos dias de hoje, as famílias reais de determinados reinos, inclusive na Europa, eles se casam com pessoas do mesmo tronco familiar para manter ali a ideia de um sangue puro, um sangue real que não é misturado. Por isso que é muito comum ver primos de terceiro, segundo e até primeiro grau se casando um com o outro nessas famílias reais desses países ali europeus. Por exemplo, não sei se você sabe, mas a rainha Elizabeth II, ela casou-se com um primo de terceiro grau, que é o príncipe Filipe da Grécia. Veja que a família, repetindo aqui mais uma vez, para que você lembre, a família de Abraão, ela era de uma linhagem nobre. E provavelmente Sara e Abraão, eles se casaram por causa do costume mundano da época. O próprio Abraão diz isso aqui no verso de número 13. Quando ele diz aqui, aqui no verso de número 13, quando ele diz: quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela. Ou seja, ele está dizendo que era um costume mundano antes da sua conversão. Era uma coisa vista como algo normal. Não era visto como algo tão imoral assim, apesar deles saberem que era imoral e pecado. Então veja que é possível que para preservar a linhagem nobre na geração da família de Tera, que era pai de Abraão, eles então faziam com que os primos de irmãos ali se casassem, para que houvesse a preservação de uma família nobre por várias e longas gerações. E neste caso, realmente Sara então era meia-irmã de Abraão. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão do incesto em si, já que nós sabemos que isto é proibido por Deus nas Escrituras, e obviamente era tão imoral o que a família de Abraão fez, quanto inclusive nos dias de hoje. Não é permitido casamento entre pessoas do mesmo sangue, de consanguinidade, ou pessoas inclusive que são da mesma família por afinidade. Mas vejam, meus irmãos, que o ponto em questão aqui no capítulo 20 era que Sara não apenas era meia-irmã de Abraão, mas ela também e primeiramente ela era agora esposa de Abraão. E o ponto aqui é que Abraão falou meia verdade, ele ocultou uma informação. São dois problemas aqui. Primeiro, o fato de que Abraão pensava que não era mentira ocultar que Sara era sua esposa, considerando que ela era realmente a sua irmã. Segundo problema e perigo aqui é que Abraão pensava que ocultar esta informação era uma atitude nobre de proteção à vida tanto dela como a dele. Muitos crentes, e aqui precisamos fazer uma aplicação importante, muitos crentes precisam ser tratados em seu caráter, porque muitos deles também pensam da mesma forma como Abraão, que ocultar a verdade em casos de ameaças, em casos de situações difíceis, ocultar a verdade não é bem uma mentira especificamente quando nós estamos em uma situação delicada. Isso é uma ideia errada, pecaminosa. Ocultar a verdade em qualquer situação é tão mentira quanto distorcer os fatos como eles são. Há dois casos nas Escrituras que inclusive tratam desta questão moral e ética. O primeiro caso
vocês já conhecem. Mas o primeiro caso é o das parteiras do Egito, lá no capítulo 2 do livro de Êxodo. Que elas mentiram para Faraó quanto ao motivo delas não matarem os bebês do sexo masculino das hebreias quando eles nasciam. O segundo caso é o de Raabe, que mentiu também para os soldados de Jericó, dizendo que os dois espias não estavam na sua casa. E ela havia de fato escondido eles em sua casa. Nos dois casos, elas mentiram. As duas parteiras como Raabe. E nos dois casos é interessante ver que tanto as parteiras como Raabe foram preservadas e abençoadas por Deus. Isso é interessante aqui. Eu já ouvi muitas vezes, com base nesses dois casos, que esconder a verdade em casos de ameaça em relação à vida de alguém não é pecado. Meus irmãos, essa é uma ideia que ela não cabe aqui nas Escrituras. Toda mentira é pecado, seja em qual circunstância for. As parteiras e Raabe, elas não foram salvas e abençoadas porque elas mentiram. Mas elas foram salvas porque creram no único e verdadeiro Deus. Elas descobriram a verdade em Deus. Elas pecaram contra Deus ao terem mentindo. Mas veja que Deus, por sua misericórdia, as preservou porque elas entenderam o que significava salvar vidas para a glória de Deus, por causa da graça de Deus. Elas não foram salvas porque foram altruístas, mas porque elas entenderam que o juízo de Deus cairia sobre os seus respectivos povos e também sobre elas, se não houvesse arrependimento de pecados. E como de fato o juízo de Deus caiu sobre aqueles ímpios e pagãos e idólatras. Elas foram salvas porque elas creram que o único que poderia salvá-las do juízo de Deus e também dos seus pecados era a graça dele. E aqui nós precisamos lembrar um quarto ponto. Que altruísmo, uma pessoa altruísta, não pode usar como desculpa para mentir. E Abraão tentou ser aqui uma espécie de um altruísta, no sentido aqui pecaminoso da situação. Ele tentou tomar o lugar de Deus como salvador da sua esposa e da sua própria vida, e ele fez isto com o artifício da mentira. Muitas pessoas elas estão enganadas nas igrejas, pensando que ser altruísta, especialmente no contexto de assistência social, que uma igreja que é altruísta, ela terá os seus pecados redimidos, ela será abençoada por Deus por causa disso. Quantas vezes a gente pode ver as ilustrações de sermões que mais encantam o coração e emocionam as pessoas? São exatamente os sermões altruístas, de histórias altruístas em meio a guerras, a calamidades. Como que isso encanta as pessoas? Elas choram. Parece que pessoas que salvam vidas de outras deixam de ser uma espécie de humanos imortais como são, e elas parecem que são promovidas a anjos e santos. E não é à toa que a Igreja Católica considera como exigência, se você não sabe disso, mas ela considera como exigência para que alguém, ou para que uma pessoa ela possa ser beatificada e também canonizada, primeiro que ela tenha feito algum tipo de milagre comprovado. Segundo, que ela tenha se abnegado do conforto, das riquezas, que tenha se dedicado inteiramente à vida religiosa, que tenha se dedicado à vida integralmente de caridade e pobreza, e tenha sido benigno com as pessoas, todas elas, durante toda a sua vida de devoção religiosa. O mais integrante disso, meus irmãos, é que são os homens que beatificam, que as canonizam como santos, com base nos seus próprios critérios pagãos e idólatras. Que homem pode declarar outro homem, reles mortal, um santo capaz de ouvir nossas orações e interceder por nós depois de morto? De onde vem este absurdo? Vem primariamente de uma mentalidade altruísta de salvação pelas obras. E Abraão, infelizmente, ele estava entrando nesta furada mais uma vez. E aqui nós precisamos entender que qualquer tentativa de substituir a graça de Deus como meio para a nossa salvação é se apropriar de uma mentira e provocar a ira de Deus contra nós e a nossa família. E mais ainda, lembrar que qualquer mentira pode, para justificar uma proteção de uma ameaça, é colocar as nossas vidas em risco.
E foi o que Abraão fez. Colocou a vida da sua esposa em risco. Ele colocou sua esposa à disposição de um ímpio para se prostituir com ela. Veja aqui, ponto chega uma mentalidade altruísta pecaminosa por si mesmo. E o que ela pode fazer? Em vez de salvar, ela pode matar. Em quinto lugar, qual é o ponto aqui em questão em todo o capítulo 5? Foi a falta de confiança em Deus. Vamos pensar mais um pouco aqui na situação de Abraão. Vamos aqui considerar como que foi difícil para ele ter de lidar com esta situação, que foi extremamente embaraçosa. Ela foi mais do que embaraçosa. O que fazer quando nós estamos diante de ameaças iminentes? O que fazer quando os nossos inimigos estão nos cercando de todos os lados? Meus irmãos, um homem desesperado vai tomar medidas desesperadas e perigosas. Precisamos compreender o quanto Abraão ele sofreu em ter de lidar com aquela situação que não era esporádica, mas ela era habitual, ela era constante. Imagine você ter que mudar de um lugar para o outro a todo momento porque está sempre com olhares de ameaças contra você e a sua família. Toda a família ou tribos que moravam naquelas terras deveriam saber que corriam riscos de homens perversos e cruéis sequestrarem suas famílias e seus bens, inclusive tirarem as suas próprias vidas. E era muito comum reis, como inclusive Abimeleque, conquistarem terras, massacrando tribos, povos que eram menores que os seus próprios exércitos. E como prêmio eles matavam os seus homens, os homens daquela tribo ou daquela família, e ficavam com as suas esposas, filhos, para que também fossem espécie de escravas, servas, espécie de concubinas, e algumas até que ele gostasse, tivesse mais predileção, tornassem suas esposas. Era comum os reis terem, por exemplo, haréns, que é o caso aqui do capítulo 20, onde ficavam ali todas as mulheres, entre esposas, concubinas e amantes de um rei ou de um príncipe. Em grande parte dos reinos, os haréns eram uma espécie de prostíbulo. O reino otomano, por exemplo, ele tinha um harém de quase 1000 mulheres para os seus reis ali no século XV para o século XVI. Não vamos esquecer, inclusive, que o rei Davi ele tinha 3 esposas e pelo menos 10 concubinas. Ele tinha um pequeno harém. Salomão bateu o recorde, porque ele tinha um harém de 1000 mulheres, entre 300 esposas e 700 concubinas. Abraão tinha noção dos perigos que ele e Sara corriam. Abraão não era ingênuo em saber que Abimeleque, como tantos outros reis, eram passíveis da impiedade, da perversão e da cobiça violenta. Você não precisa ser um deputado ou um senador para saber que o meio político em nosso país é extremamente envolvido com corrupção e tantos outros crimes e imoralidades. Simplesmente sabemos, ou mais do que isso, temos a certeza, mesmo que não tenhamos visto literalmente as provas, mas nós temos certeza de que há provas. Da mesma forma, Abraão tinha certeza que Abimeleque tinha o seu harém e que aquele homem poderia agir com perversidade. Não é apenas o poderio militar e as riquezas de um rei que causam admiração, mas ele também demonstra isso com a sua virilidade, de uma forma imoral. E ter um harém com muitas mulheres era sinônimo de poder, de virilidade para um rei. Abraão deixou-se impressionar por estas coisas. E mesmo que ele tenha mentido para salvar a si mesmo e a sua esposa, mesmo assim o seu coração ainda era influenciado pelos costumes mundanos da sua época. O medo é aqui provocado pela impressão que ele tem de todas as coisas e de todas as pessoas à sua volta. O medo, como você também vê e interpreta determinadas situações e pessoas, é o que gera em seu coração esse temor. Um crente que se deixa impressionar pelo estilo de vida dos ímpios é um homem ou uma mulher que é temente a estas impressões pecaminosas e passam até disfarçá-las, mas já caiu nessa armadilha e uma hora isso virá à tona, será exposto diante de todos. E qual é o grande problema aqui? Simplesmente a falta de confiança no Senhor. O que mais deveria ter sido impressionante a Abraão, o que mais deveria lhe causar temor e submissão, admiração, era o fato de Deus ter aparecido a ele, e não foi poucas vezes. Quando Deus se manifestou a ele com seu poder, dando provas claras de que Deus era com ele. Não foi uma ou duas vezes apenas que Deus teofanicamente falou com Abraão, mostrando o seu poder.
Quando ele ali fez uma aliança de corte no capítulo 15 e jurou pelo seu próprio nome que cumpriria a promessa de uma terra prometida aos seus descendentes por todas as suas gerações. E que Abraão não morreria de forma trágica, Abraão teria uma velhice ditosa. Será que Abraão se esqueceu disso? E não bastasse isso. Quando Deus, como eu disse no início, Deus em pessoa esteve na casa de Abraão e lhe tratou como um amigo íntimo, a ponto de lhe confidenciar sobre o que aconteceria com a cidade de Sodoma e Gomorra. Em suma, meus irmãos, Abraão deveria estar seguro de que Deus era muito maior do que Abimeleque. A base da sua proteção era a promessa de um filho com Sara. Da mesma forma que a palavra de Deus revelada a nós é a base da nossa confiança nele. Em vez de ficar impressionado com o mundo e o seu estilo de vida, deveríamos confiar mais no que a palavra de Deus nos promete. Você está sob pressão? Tem alguma coisa, alguma situação que tem sido alguma ameaça à sua reputação? Tem algo que lhe comprometa em relação à sua vida, o seu sustento, o seu emprego, a sua família? Muitas vezes Deus nos envia testes. Testes que são muito severos, para nos revelar com o que nos preocupamos mais. Se com a nossa reputação, emprego, sustento, saúde, preservação da nossa vida, ou se nós nos preocupamos muito mais em situações como essa, com a glória de Deus. Se nós nos preocupamos mais em confiar nas promessas dele, em submeter mais à sua vontade. Em sexto lugar, veja como que Deus então usa agora um ímpio para ensinar as duras penas a Abraão, um crente, a confiar no Senhor. Quando eu fui estudante de mecânica geral na escola Senai, eu me lembro que vi dois colegas, dois alunos da minha turma, com um pertence relativamente de valor de um de nossos colegas da turma. Uma situação que foi extremamente embaraçosa para mim. Porque quando eu os vi mexendo na bolsa desse colega, na oficina, eles também me viram testemunhando o que eles estavam fazendo. Eles se aproximaram de mim e eles me ameaçaram que se eu contasse para alguém o que eu tinha visto, algo de ruim iria acontecer comigo. E não demorou muito, naquele mesmo dia, esse colega que percebeu que o seu pertence não estava dentro da sua bolsa, ele denunciou o sumiço desse pertence ao professor na sala de aula. E na mesma hora, a direção da escola se mobilizou. A escola tinha praticamente 1.200 alunos, das turmas da manhã e da tarde, porque todos estudávamos juntos em período integral. Mobilizou 1.200 alunos e toda a estrutura da escola para investigar o que havia acontecido. Todos nós fomos interrogados pelo inspetor de segurança da escola e também pelo seu diretor. Quando naquele dia me questionaram se eu tinha visto algo, se eu havia testemunhado alguma coisa, se eu tinha alguma coisa para dizer, para contribuir, para resolver aquele problema, eu respondi que não tinha visto nada. No outro dia, naquele mesmo dia para o outro dia, minha consciência pesou. E eu creio que o Espírito Santo foi quem me incomodou. Do temor e o medo que eu tive daqueles dois colegas. Quem eram eles? Mesmo que eles pudessem fazer algo comigo, quem eram eles? E o quanto que dois colegas me provocaram medo, me causaram maior impressão sobre o que eles poderiam fazer, do que lembrar que Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. No outro dia, minha consciência pesada, eu procurei um dos meus professores. Eu não procurei o diretor e nem mesmo o inspetor de segurança. Envergonhado, eu procurei o meu professor. E eu disse a ele o que de fato havia acontecido. Ele olhou para mim por um tempo, por alguns segundos. E ele virou e eu vi a expressão no rosto dele de indignação. E ele me perguntou, por que você está me contando isso agora? E por que você não disse ao inspetor e ao diretor o que você viu? Por que agora você está me dizendo isso? Abimeleque fez a mesma pergunta constrangedora a Abraão. Quando lá no verso 10 ele vai perguntar, que é isto que nos fizeste? Em que eu pequei contra ti para trazer esse tamanho pecado sobre mim, sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Observe bem a última pergunta aqui no verso
aqui no verso 10, ele vai fazer quando ele diz: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Pergunta extremamente constrangedora para um crente que apenas falou uma meia verdade. Abimeleque, meus irmãos, ele foi muito mais coerente com a verdade do que o próprio Abraão. Eu desejo que você, meu caro irmão, se constranja tanto quanto eu fiquei ao ler estes dois versos, versos 9 e 10, das palavras de Abimeleque. Eu desejo que o seu rosto fique com corar de vergonha, ou seja, com o rosto envermelhado, sem graça, como Abraão ficou ao ser repreendido por um rei ímpio, que não era crente. Observe, atente-se enquanto eu explico aqui os versos 3 até o verso 7. Quando o Senhor falou com Abimeleque em sonho, e Abimeleque parece demonstrar um pouco mais de pudor e honestidade do que o próprio Abraão, considerando que um crente dá vexame em ser desonesto e permitir que a sua esposa se torne, inclusive, uma das mulheres de Abimeleque. Às vezes, pessoas crentes provocam mais escândalos e vexames do que os próprios ímpios. Nós vimos isso em relação a Ló e às suas filhas, lá no capítulo 19, os versos 30 a 38. Duas reações de Abimeleque aqui me surpreendem. A primeira reação foi a sua sinceridade diante de Deus em relação a essa advertência divina. A segunda reação foi a sua postura com relação a Abraão, quando Abimeleque demonstrou mais indignação e temor a Deus em relação àquela situação embaraçosa do que o próprio Abraão, que era crente. E da mesma forma, às vezes Deus nos envergonha usando os ímpios. Em muitas situações, os ímpios são mais coerentes com questões morais e éticas do que nós, que somos cristãos. Não deveria ser assim, mas infelizmente, às vezes isso acontece para Deus nos humilhar e nos envergonhar. Situações como estas que nós estamos vivendo agora, que são oportunas para sermos constrangidos dos nossos pecados e da nossa falta de confiança nas promessas do Senhor. São nas situações de perigos e ameaças eminentes que revelamos o nosso coração cheio de incredulidade quanto à palavra de Deus, quanto às promessas deles. E nós tendemos a buscar respostas na ciência, na medicina, na política. Nos mobilizamos em concentrações, passeatas, inclusive no dia do Senhor, no domingo, em favor de pessoas, em favor de políticos, em favor das nossas causas, dos nossos direitos. Mas nós não somos capazes de, na nossa própria casa, nos mobilizar para sequer, por alguns instantes, buscarmos o Senhor em oração e suplicar pela misericórdia dele. Nós não somos sequer capazes de nos mobilizar dentro do nosso próprio cômodo, do nosso quarto, de dobrar os nossos joelhos e por alguns instantes, com sinceridade, honestidade e humildade, clamar ao Senhor. Nós não somos capazes de sequer juntar a nossa família e por alguns instantes orar e buscar a presença do Senhor e ler a sua palavra e alimentar a segurança e a certeza da salvação na palavra dele, nas promessas que estão aqui nas Escrituras. Mas somos capazes de passar horas e horas nas redes sociais para protestar, para se manifestar pelo meu direito, pelo receio e medo que eu tenho de perder a minha liberdade, porque eu não posso mais sair de casa. Onde está a solução para que venhamos mais ainda lembrar como que situações como estas podem ser resolvidas? Descanse no Senhor. Confie no Senhor. Mas a falta de confiança nos faz mais ainda ficar embaraçados, especialmente diante dos ímpios, quando às vezes eles são mais coerentes do que nós quanto às suas convicções. Preste atenção no verso 3. Porque nós temos aqui outro grande pecado de Abraão, um homem que resmungou, reclamou, murmurou contra a bondade e a providência de Deus. Veja o que ele diz no verso 13. Ele diz o seguinte: quando Deus me fez andar errante da casa do meu pai, eu disse a ela: este favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Perigosamente Abraão atribuiu a culpa a Deus pelo seu passado. Abraão sabia que não era certo casar-se com uma parente, mas não apenas jogou a culpa
nos seus pais, na sua família, na sociedade em que ele vivia, como também ele responsabilizou Deus por ter cometido aquele pecado. Não é exatamente isto que vem acontecendo nos nossos dias, quando as pessoas, inclusive crentes, estão envolvidos nesse tipo de trama. Trama intelectual, trama moral, em culpar o sistema, em culpar os políticos, em culpar a sociedade. E principalmente culpar o próprio Deus das consequências dos nossos próprios pecados. Não é assim que as organizações dos direitos humanos nos nossos dias fazem quando afirmam que traficantes, assassinos, assaltantes, bandidos, viciados em drogas são vítimas da sociedade preconceituosa. Ao fazerem isto, eles estão culpando a Deus e não apenas as outras pessoas. Isso é uma prática que é bem antiga, considerando que Adão, o nosso primeiro pai, ele fez exatamente isso ao dizer que a culpa de ter comido do fruto proibido foi da sua mulher e do próprio Deus. Mas, em último lugar, sétimo lugar, nem tudo está perdido. Porque aqui nós vemos que Abimeleque, a postura dele, como eu já disse antes, é surpreendente. Não se espera de um homem como Abimeleque uma postura sensata e sábia, por ser um ímpio. Mas, meus irmãos, Abimeleque se comportou como contrariando as nossas expectativas sobre como deve ser a postura de um crente e como, geralmente, se espera a postura de um ímpio. Abimeleque se comportou aqui como que um crente, mesmo não sendo um. Sua conduta e postura com Abraão foi muito mais prudente, muito mais moral do que o do próprio Abraão. No verso 8, se você observar com atenção, não só Abimeleque, mas também os seus servos, os homens que estavam com ele, quando ele conta o sonho que ele teve de Deus falando com ele, os homens ficaram atônitos, ficaram aterrorizados, eles ficaram atemorizados, que é a palavra usada aqui na nossa tradução em português. E veja, é interessante perceber que ímpios também são conduzidos pela soberania de Deus e pela misericórdia dele a provocar temor nos ímpios. Uma das coisas que mais precisamos rogar e suplicar a Deus é que homens, especialmente os que exercem mandatos civis, que exercem poder civil, que são governantes, que exercem autoridade sobre a sociedade, em suas respectivas instâncias, eles tenham mais temor a Deus. Pode até não serem convertidos, mas, meus irmãos, precisamos clamar que ao menos o Senhor tenha misericórdia da sua igreja e do seu povo nesse país, em nos dar governantes que ao menos, se eles não querem se render aos pés de Cristo, mas ao menos eles sejam constrangidos, freados nos seus intentos pecaminosos e iníquos em terem mais temor à lei de Deus. O temor de um ímpio à lei de Deus é uma forma da iniquidade ser freada, para que mais ainda o evangelho ele seja propagado com liberdade, para que os eleitos de Cristo venham e se convertam e se rendam aos pés dele. É para isso que nós devemos orar. Quando você vai para os versos 14 a 16, Abimeleque restitui, é outro ponto que mais ainda é constrangedor a nós, restitui ou indeniza Abraão pela terrível ofensa e o mal que lhe causou. Aparentemente ele não foi o causador disto. Ele tinha sua responsabilidade e culpa, mas o próprio Deus inclusive disse: eu sei que você agiu sinceramente e honestamente, e é por isso que eu estou lhe advertindo, Abimeleque. Restitui a mulher ao seu próprio marido. Devolva Sara para Abraão. Agora, observe que Deus, ele vai aqui constranger a Abraão no momento em que Abimeleque restitui e indeniza a Abraão pelo mal que foi lhe causado. Talvez não houvesse necessidade disso. Mas Deus ele constrange Abraão com a sua misericórdia ao usar Abimeleque para lhe fazer o bem. Isto mostra que Deus ele é justo e bom e ele pode usar quem ele bem quiser. Deus não usa apenas para manifestar sua bondade e a sua misericórdia apenas usando os justos, ele também usa os ímpios. Abraão ele foi envergonhado e desmentido pelo próprio Deus ao ver que Abimeleque não agiu como Abraão esperava, talvez. O que você espera de um ímpio? Que ele não vai agir com bondade, mas que ele sempre vai agir com impiedade.
pois Deus fez com que a atitude de Abimeleque viesse desmentir a murmuração de Abraão, viesse desmentir o que Abraão havia dito sobre Deus, em querer culpar Deus, em dizer que Deus não foi bom com ele no passado. Nós temos um grave problema, meus irmãos, ao culpar e responsabilizar os outros pelos nossos pecados e as consequências e os problemas que sofremos por causa desses pecados. Esperamos dos ímpios o pior, em detrimento dos nossos próprios pecados. Esperamos deles uma reação de acordo com a condição ímpia que eles se encontram. E, infelizmente, agimos como eles, em sua índole, em desejar o mal ao nosso próximo. Deus usou Abimeleque para ensinar a Abraão o que significa a justificação e perdão de pecados. Veja o que Abimeleque disse a Sara, aí no verso 16. Quando ele vai dizer: dei 1000 siclos de prata a teu irmão. Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. O Deus que é justo também ele é gracioso para com os seus filhos, mesmo quando eles cometem pecados extremamente escandalosos e gravíssimos. Deus nos ensina que ele justifica e perdoa a quem ele quiser, e não há pecado que não possa ser perdoado por Deus. Além de perdoar, e veja que isso ainda é mais constrangedor para nós, além de perdoar, Deus também recompensa com prêmios da sua graça. Isso é algo que não se pode explicar, meus irmãos, porque simplesmente é ato gracioso de Deus. Isso é a graça de Deus. Porque onde abundou o pecado, a Bíblia nos diz que superabundou a graça. Romanos capítulo 5, verso 20. E a única coisa que eu posso explicar sobre o motivo, ou dos alguns motivos que é possível perceber e ver, pelo qual Deus ele faz isso conosco, é porque ele está nos constrangendo e amorosamente nos freando dos nossos intentos pecaminosos. Isto significa que, então, mesmo assim, Deus não deixou de ser justo em trazer um castigo sobre Abimeleque, mesmo que em curto período. Porque o verso 18 nos diz que as mulheres de Abimeleque ficaram estéreis pelo que Abimeleque fez contra Abraão. Mas veja a postura de Abraão quando ele entendeu a situação em que ele provocou contra Abimeleque. Abraão reconhece que foi injusto em agir daquela forma. Quando ele então intercede pela vida de Abimeleque, ele ora ao Senhor e abençoa e pede que o Senhor venha abençoar Abimeleque, porque Abimeleque não foi injusto. Abimeleque agiu obedecendo o que Deus havia dito a ele. Abraão reconhece que foi injusto daquela forma ao envolver Abimeleque em uma situação extremamente indecorosa. Mas veja como Deus age com seus filhos, e percebemos que em situações extremamente delicadas e arriscadas, que aos nossos olhos humanos parece não ter saída, Deus simplesmente age. Age de uma forma que não haja derramamento de uma gota de sangue que seja, com violência e morte. Que é o que poderia ter acontecido aqui. Vidas são poupadas quando Deus é quem age por nós e quando confiamos inteiramente nele. Deus não repreendeu Abraão com força e violência, pelo menos neste momento aqui, perceba isso. Foi muito mais constrangedor Deus ter recompensado Abraão através de Abimeleque do que ver sangue derramado e violência se espalhando por causa do seu pecado. Eu quero terminar dizendo, aqui com base em todo o capítulo 20, hoje foi a exposição apenas do capítulo 20, quero terminar dizendo que a graça de Deus ela é muito mais constrangedora a nós quando pecamos do que a violência e a rigidez das consequências dos nossos pecados. E é assim que Deus nos trata, e é assim que Ele nos leva ao arrependimento dos nossos pecados e a reconhecer que nós precisamos, mesmo que a duras penas, confiar somente no Senhor. Que Deus nos abençoe, que você tenha um bom domingo e um dia do Senhor. Amém.